Olha, existem histórias que marcam a humanidade, né? E a da travessia do Mar Vermelho é com certeza uma das mais conhecidas. Mas hoje, a gente vai um pouco além para investigar as diferentes formas de entender esse evento tão extraordinário. Para começar, vamos nos colocar na cena. A história toda parte de um cenário de puro desespero. Para os israelitas que estavam fugindo do Egito, a situação parecia, assim, completamente sem saída. Pensa só na situação. Atrás deles vinha o exército do faraó, com tudo. E na frente, a imensidão do mar. Não tinha para onde correr, era um beco sem saída. O fim parecia certo. A pergunta é, como eles saíram dessa? Bom, a gente conhece bem o relato mais tradicional, aquele que está no livro do Êxodo. Ele descreve uma intervenção divina assim super dramática e direta, que simplesmente virou o jogo por completo. A primeira coisa que acontece já é incrível. Uma coluna de nuvem que guiava os israelitas, de repente, muda de lugar. Ela vai para a retaguarda, se colocando bem entre eles e os egípcios. E para os egípcios, tudo vira uma escuridão total, eles não conseguiam ver mais nada. E aí vem o momento-chave. Moisés estende a mão sobre as águas e, de repente, um vento leste muito, mas muito forte mesmo, começa a soprar. E ele não para, continua soprando a noite inteirinha. A força desse vento era tão absurda que ele literalmente empurrou as águas abrindo um caminho. Imagina só a cena. Um corredor de terra seca bem ali, no meio do mar. Era uma passagem segura para que todos pudessem atravessar. E no momento exato em que o último israelita pisa em terra firme, do outro lado, Moisés estende a mão mais uma vez. E pronto, as águas voltam com toda a força, de uma vez só, engolindo o exército egípcio que vinha logo atrás. Ok, essa é a narrativa que todo mundo conhece. Mas o que a ciência e a arqueologia têm a dizer sobre isso? Pois é, estudos mais modernos olham para esse evento por um outro ângulo, fazendo novas perguntas. E o mais curioso é que o próprio texto original já meio que convida a essa reflexão. A grande pergunta que muitos estudiosos fazem é a seguinte: para ser um milagre, precisa ser algo totalmente fora das leis da natureza? E é aí que entra uma ideia fascinante, a teoria do evento providencial. A lógica é que o milagre não foi uma quebra das leis da natureza, mas sim uma orquestração perfeita delas. Uma sequência de eventos naturais, só que o momento, o lugar e a duração foram tão absurdamente precisos que se tornaram um milagre. Beleza. Então vamos dar uma olhada nas evidências que apoiam essa interpretação, começando pela geografia da época e pelos achados da arqueologia. Um ponto fundamental aqui é a geografia. O Mar Vermelho, na época de Moisés, não era exatamente como o de hoje. Ele ia bem mais para dentro do continente, ao norte, formando uns lagos bem mais rasos que a gente conhece como lagos amargos. E essa informação de que as águas eram rasas é crucial. E a arqueologia reforça isso. Descobertas ali na região dos Lagos Amargos mostraram que existia uma estrada antiga que saía do Egito. E essa estrada levava direto para um val, que é um ponto de travessia naturalmente raso, ou seja, um lugar onde, em tese, seria possível atravessar a pé. Certo. Então, com essas pistas da geografia e da arqueologia em mãos, como é que a gente pode tentar reconstruir o que aconteceu naquela noite? A sequência plausível seria mais ou menos assim. Primeiro, os israelitas chegam a essa passagem rasa. Aí um vento leste extremamente forte e constante começa a soprar por horas. Esse fenômeno existe, se chama rebaixamento por vento. E ele pode sim empurrar a água de um lugar raso, expondo o leito do lago. E assim que a travessia termina, o vento simplesmente para e as águas voltam com tudo bem em cima dos egípcios. E isso leva a gente de volta para o coração da história, para aquele ponto em que a fé e a ciência talvez não estejam se opondo, mas sim descrevendo a mesma coisa de formas diferentes. Porque o ponto crucial aqui pode ser a sincronicidade. Um fenômeno natural que já é raro acontecer no momento exato da necessidade, durar o tempo certinho para a fuga e parar no segundo em que os inimigos estão no caminho. Para muitos, o verdadeiro milagre está nesse timing perfeito. É o quando e não exatamente o como. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Será que ter uma explicação natural para o que aconteceu diminui o milagre ou apenas o redefine? Para muitos, entender os mecanismos por trás não anula o extraordinário. Na verdade, talvez revele um milagre ainda mais elegante, o da perfeita e providencial orquestração da natureza.